Vamos então a Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia, que ontem estava de azul, gremista, e hoje veio também, pelo que eu estou vendo, de branco e preto. Se eu não estiver sendo enganada pelo meu telão, é azul? De novo é azul? É um azul escuro. Entendi. Mais Mas uma enfim, vez, né? então, de azul. Vamos aos outros assuntos. Vamos aos outros assuntos, tirando as cores aqui, Alexandre. Bom dia, Alexandre, bem-vindo. Bom dia, Elisa. Seja bem-vinda. Às vésperas das manifestações programadas para o dia 7 de setembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abriu a sessão com um pronunciamento em defesa da democracia. Mais tarde, o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e garantiu que ninguém precisa ter medo dos atos previstos para o dia 7 de setembro. Vamos então ouvi-los. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Poderia dizer, principalmente, o artigo 5º. O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ter uma religião, como no outro artigo também, a liberdade de expressão. Alguém já me viu brigando com algum poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Alexandre, quando a gente fala sobre briga, sobre ofensa, você acredita que as interpretações daquilo que é considerado uma ofensa, é considerado uma briga, são diferentes entre as pessoas? Porque, diante das palavras que a gente observa do presidente da República, que sempre teve essa personalidade muito enérgica, desde quando era deputado, ele costuma vir a público sempre muito efervescente, né? E citando, às vezes, com algumas palavras um pouco deselegantes, alguns integrantes do STF ou, de repente, algum outro poder. Mas ele diz que não faz isso. Quem está se excedendo, Alexandre? Pois é, o que a gente ouviu aí agora não foi nada personalizado, né? Não foi, como dizia Marco Maciel, ninguém fulanizou nada, né? Agora, eu me senti tutelado com a fala do ministro Fux, brilhante juiz de brilhante carreira, mas eu me senti relativamente capaz, né? Tutelado. Parecia que estava dando conselhos, olha, comporte-se, né? Chegou a dizer, modéstia à parte, que a Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação. Eu só queria lembrar de uma coisa, né? Todo mundo está falando em democracia. O pessoal que está com medo de 7 de setembro, que tem urticária ao se falar em liberdade, né? Vamos acabar com a censura, liberdade de opinião, de expressão, né? Eu acho que aí é de uma natureza totalitária, né? Essas palavras não dão urticária, né? Agora, mas para preservar a história do Supremo, veja só, ele pode extinguir esse inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, inquérito sem limite, porque foi criado por um presidente supremo, né? Outro presidente supremo pode extinguir. Agora tem o pretexto, a resolução 742, que foi anunciada esta semana, que cria o Programa de Combate à Desinformação, né?
É só trocar um pelo outro, vai continuar combatendo a desinformação e encaminha para o devido processo legal, né, as pessoas que estão sendo investigadas, para enquadrar penalmente ou civilmente também, pedir indenização por danos morais, calúnia, injúria, difamação, incitação ao crime, no caminho do devido processo legal. Faria as pazes com aqueles que exigem o devido processo legal e cumprimento da Constituição, porque esse inquérito, o artigo 43 do Regimento Interno diz: ocorrendo infração penal na sede ou dependência do tribunal. O que ele criou? Criou um polígono do tribunal, o polígono infinito, onde funcionou o flagrante perpétuo, né? Então, eliminando isso, o brilhante juiz Luiz Fux poderia decretar a paz, né? Teria esse mérito. Agora, uma outra coisa aqui, né, que ele fala, os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, direito institucional, cientes das consequências jurídicas de seus atos. Aí já parece uma ameaça para quê, né? E ele fala lá, liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Parece que ele já está pressupondo, no 7 de setembro, violência, né? Tanto que a violência já conhecida, né, a violência de arrancar a bandeira nacional do mastro em Curitiba e tocar fogo, botar fogo em estátua, vandalizar agências bancárias várias vezes, jogar pedra em cabeça de PM, queimar ponto de ônibus, isso é violência posterior. Mas eu procurei, não encontrei nenhuma manifestação sobre a violência posterior, né? Agora, a violência pressuposta, eu vi aí que há um alerta, né? Parece que está querendo assustar as pessoas para o 7 de setembro, tipo assim, fique em casa, né? Não vá. Então, foi assim que eu me senti como cidadão tutelado. Os cidadãos não precisam de tutela, ao contrário. Os cidadãos são os titulares do poder. Todo o poder emana do povo, são os titulares do poder. E o Supremo, o presidente da República, o Congresso Nacional são instrumentos a serviço do cidadão. Elisa. 8h59. Ainda sobre este assunto, Alexandre, na sua opinião, essa troca de discursos pode, de alguma maneira, de discursos de Fux e o presidente Bolsonaro, como nós vimos anteriormente, pode inflamar um pouquinho mais esse 7 de setembro? Algumas pessoas acabam até dizendo que, minha nossa, vai ser um terror, a gente não sabe o que vai acontecer. E outras pessoas dizem, não, vai ser uma manifestação democrática, não vai acontecer nada além de atos democráticos nas ruas, com as pessoas representando ali os seus sentimentos nas ruas. Essa troca de palavras, vou colocar aqui troca de farpas, pode prejudicar um pouquinho ou pode inflamar ainda mais o 7 de setembro? Só para corroborar o que você disse, eu recebi há pouco, eu fico danado da vida, eu fico furioso, nada me irrita mais do que a mentira divulgada na rede social. O sujeito mentindo, tropas do exército estão indo para Brasília. Gente, né? Isso é irresponsabilidade. O sujeito está demonstrando a pequenez de seus neurônios, né? Suas sinapses defasadas, né? Com uma bobagem dessas. Agora, toda essa discussão, essa polêmica, isso é propaganda para o 7 de setembro. Né? Como eu disse, não houve um bate-boca entre Fux e Bolsonaro, mesmo porque eles falaram em situações separadas. Cada um falou para o seu público, né? E não fulanizaram. Né? Mas toda essa fala em torno do 7 de setembro é propaganda, é campanha de marketing do 7 de setembro gratuita. Né? Quanto mais se fala, mais se chama atenção para um fato. Né? Então, essa é a consequência, que vai ser uma grande manifestação, como eu escrevi essa semana, né? O povo que for às ruas pode ter uma presença muito maior que da parada militar que foi cancelada. Sobre o 7 de setembro, Alexandre, foi divulgado uma nota, né, por parte da FEBRABAN, a Federação dos Bancos aqui do Brasil,
divulgou uma nota reafirmando o apoio ao manifesto que pede a pacificação entre os poderes. Nesse comunicado, a entidade, que procurou se desvincular das decisões da Fiesp, afirmou que respeita a opção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que não apoiaram o manifesto. E, além disso, ameaçam deixar a entidade caso ela mantenha o endosso ao documento. Alexandre, pelo conteúdo da nota, ficou evidente, não é mesmo? A gente pode interpretar dessa maneira, ficou evidente a divisão na FEBRABAN com a Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, além das divergências com a Federação, a Fiesp. Você interpreta dessa maneira uma divisão entre essas entidades? Houve um afastamento interno na FEBRABAN e um afastamento externo com outra entidade. Eu não vi motivo para o Banco do Brasil e a Caixa se retirarem da FEBRABAN, porque está lá muito claro. Eu sei que não deram destaque para isso na nota da FEBRABAN, mas está lá escrito, né, o que foi divulgado. É primordial que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição nos impõe. Está na nota da FEBRABAN, embora não tivessem dado destaque. Está lá na nota da FEBRABAN. Agora, a FEBRABAN, agora em outra nota, né, critica a posição da Fiesp, a quem acusa de ter, sem consulta, ter suspendido, adiado a divulgação da nota, que, enfim, já vazou. Né? Agora, outra nota, outra federação, né, a Federação de Minas Gerais, né, começa com um manifesto, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, dizendo: os direitos individuais, como a liberdade de expressão, pilares fundamentais de um Estado democrático de direito, estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. E mais adiante fala que o Supremo revise suas posições para resguardar o Estado democrático de direito. Eu vejo que, mais uma vez, o grito de liberdade sai das Minas Gerais. Elisa? E, Alexandre, essa manifestação pública dessas entidades pode trazer prejuízos políticos para os brasileiros, principalmente após o protesto do dia 7 de setembro? A gente está falando de um possível problema econômico ou um possível problema político? Ou nenhum dos dois, na sua opinião? Não, nenhum dos dois. Isso é uma manifestação, é a liberdade de expressão, o direito de se manifestar. A gente não pode estranhar isso, né? Ou a gente está com a natureza totalitária na cabeça, né? Isso é livre expressão numa democracia, né? A gente não sabe o tamanho da manifestação do 7 de setembro e, portanto, ninguém prevê as consequências, é povo, né? E são manifestações justas, de preocupação, cada entidade tem as suas preocupações. E eu estou vendo aí que o pilar é cumprimento da Constituição, gente. Nós estamos querendo cumprimento da Constituição, principalmente nas liberdades, né? Por isso que eu sugeri para o brilhante ministro Luiz Fux que basta tirar um fator que é ruim para a história do Supremo, é um ponto de fricção que pode ser substituído por essa resolução recente de combate à desinformação e encaminhar as coisas para o devido processo legal, né? E aí há o retorno aos quadros constitucionais vigentes, como aconteceu lá no 11 de novembro de 1955. Elisa? Alexandre, vamos mudar de assunto agora e falar sobre os combustíveis e aquelas impressões que os brasileiros têm na hora de abastecer o carro e ver que parece que metade do salário fica ali na bomba. Por que eu estou falando isso? O presidente da República citou esse assunto para, de alguma maneira, também expor que não é apenas uma responsabilidade do governo federal, é preciso que se olhe também para os governadores. Por quê? Bolsonaro disse naquela live que ele faz toda quinta-feira, foi ontem à noite, disse que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra os governadores. Segundo Bolsonaro, a medida tem a intenção de acabar com o aumento do ICMS dos combustíveis. Vamos então ouvi-lo. Entraremos amanhã com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão
levando-se em conta a emenda constitucional 33 de 2001. O que é isso aí? Trata do ICMS de combustíveis. E no tocante aos governadores, que deveriam seguir a emenda constitucional 33 de 2001, toda vez que aumenta um pouquinho o combustível, eles aumentam na ponta da linha. Esse aumento quase que é o dobro daquilo que se registra lá na origem. Isso aí é uma maneira de governadores ganhar mais dinheiro. E não tem exceção. Todos fazem exatamente a mesma coisa. Então, arredondando os números, o preço da gasolina podia estar 1,20 mais barato do que está hoje. Qual a sua avaliação, Alexandre, sobre a possibilidade do preço da gasolina estar 1,20 mais barato do que está hoje? O presidente está entrando ali num embate, num setor espinhoso, para de fato conseguir alguma mudança ou vai ficar só ali na divergência com os governadores? Tomara que consiga, né? Como você disse, a sensação de deixar metade do salário para encher o tanque. As pessoas sabem muito bem que metade do preço da gasolina é imposto. Metade é imposto. A Petrobras fica com 1/3 do preço da gasolina, com 1/3 parte. É uma coisa incrível, né? A média de ICMS é 27,6%, mas tem estado que cobra 34%. Né? Rio de Janeiro, por exemplo, está dos que mais cobram. PIS, COFINS, CID e PIS/PASEP dá 11,5%. Só isso já dá aí 40% de imposto. Né? Aí sobra o restinho lá, a distribuidora, o posto de gasolina, o dono do posto. Né? Então, e aí o que fez o governo? O governo não tá exigindo dos governadores o que ele não fez. Ele fez. Ele primeiro fez. Ele tirou o PIS/COFINS. Dá 0,33 centavos, né? Ou 0,33 de real, né? Ou 33 centavos, agora falando certo, né? Por litro do combustível. Tirou isso. Tirou. Né? Agora, os tributaristas e associações de consumidores há muito tempo vêm falando desse cálculo com outra base, fora da base real. Né? O Estado não mudou a alíquota, muda o cálculo da base. É um cálculo que é refeito a cada 15 dias, que é o tal de preço médio ponderado para o consumidor final, que é quase uma invenção, calcula, então vai ser tanto, então aí a Petrobras é obrigada a colocar no preço, né, para acreditar o Estado, aquele valor sobre um preço final suposto pelo Estado, pela Secretaria de Fazenda, que é alterado a cada 15 dias. Isso é muito ruim. Tem um projeto de lei complementar que o presidente já enviou para o Congresso em fevereiro, né, dizendo que o Conselho de Política Fazendária, ou seja, o Conselho dos Secretários de Fazenda, fixa um único ICMS e fixo sobre uma base fixa. Né? E não essa base oscilante que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade, não reflete o preço final do combustível, é calculada sobre um preço final que é maior. Então essa é a questão. Elisa? Vamos ao próximo assunto, agora falando sobre vacinação, que em teoria a gente está falando só de saúde, mas na verdade respinga na política. O coordenador executivo do Comitê Científico de São Paulo, João Gabardo, durante entrevista à rádio CNN, rebateu a decisão do Ministério da Saúde em usar vacina de reforço de outras marcas para quem tomou a Coronavac. Segundo Gabardo, ao contrário do que recomendou o Ministério, o Estado de São Paulo vai sim colocar a vacina do Butantan como opção para essa dose adicional. A Coronavac, sim, fará parte das vacinas que estarão disponíveis. Qual vai ser utilizada? Conforme a disponibilidade, como a gente vinha fazendo anteriormente. A vacina que estiver disponível na unidade onde a pessoa for tomar a dose adicional, ela vai receber. Pode ser que seja a Coronavac, pode ser que seja uma outra vacina. Como você avalia, então, Alexandre, essa divergência entre o Ministério da Saúde, entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo? A gente está falando de uma questão técnica, científica, uma análise científica em cima do uso da Coronavac ou é algo absolutamente político? Bom, vamos começar que ainda estamos em fase de experiência, né? O Chile, por exemplo, botou outra vacina,
além da que tinha dado as 2 doses, fez a terceira dose com outra vacina, não necessariamente. Israel está fazendo a terceira dose com a mesma vacina. Né? Agora, eu acho que essa não é a discussão. Eu acho que a discussão é, opa, terceira dose? Né? Eu acho que essa é a discussão. O governador Dória afirmou mais de uma vez, não haverá terceira dose. Né? A vacina é eficaz, não haverá terceira dose. Está havendo terceira dose. Laboratório, claro, os laboratórios gostam de ter a terceira dose, a quarta dose, a quinta dose. Cada dose é um faturamento. Né? Agora, tem coisas preocupantes. O Dr. Luc Montagnier, por exemplo, né? Do alto dos seus quase 90 anos, prêmio Nobel de Medicina, virologista, estudioso do HIV, né? Falou de uma relação aí dessas variantes, né? Surge variante, vai mais dose. Então, eu acho que isso é que a gente tem que observar, do ponto de vista científico da saúde, né? Da eficácia e da segurança das vacinas. Eu acho que essa discussão aí de que vacina vai é secundária. Tem que haver proteção à saúde, né? Com as armas que se tem na mão, né? Porque surgiu o vírus de repente, né? E aí o combate ao vírus também teve que aparecer de repente, então está se tentando, e eu acho muito bom que se tente, que se acerte, e que deixe a política de lado e que prevaleça o bom senso, né? Que aceite a ciência não como um dogma, mas como uma grande experiência aberta a todas as tentativas de solução. É assim que a clínica, né, que é soberana sempre, é assim que a clínica age. Elisa? Alexandre, chegamos ao fim de mais uma semana. Obrigada, viu, por esta semana, mas segunda-feira nos vemos novamente. Sem dúvida, aproveitem o fim de semana.